paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, a todos aqueles a quem alcançar esta mensagem, aos amigos e familiares, que Deus possa abençoar grandemente a casa de vocês e que a paz dele esteja sobre a tua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Arca da Aliança. E antes de mais nada, eu queria ler com vocês o livro de Êxodo, que significa a saída, né? Êxodo foi quando Deus, ele libertou o seu povo do Egito, aleluia, que era uma promessa do Senhor, e ele cumpriu, né? Através de Moisés, o servo dele, que ouviu atentamente as instruções do Senhor. Por isso é sempre bom estar atento à voz de Deus e obedecer a tua voz. Em Êxodo 25, ali no versículo 22, diz: eu me encontrarei ali com você, falarei com você de cima da cobertura da arca, entre os dois querubins que se encontram sobre a arca do testemunho, a respeito de todas as ordens que eu der a você para transmitir ao meu povo Israel. Então aqui, meus irmãos, é Deus falando com Moisés, né? Que ele sempre encontraria com Moisés ali diante da arca, né? E que ele sempre falaria coisas para que ele pudesse transmitir ao povo dele. Então, o que era a Arca da Aliança e qual o seu significado? Acredito que nós vamos fazer por partes para que não fique muito grande, tá? Esse vídeo. Então, vamos lá. A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do povo dele no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também é conhecida, como eu li aqui, se vocês observaram na minha Bíblia, que eu estou usando a Bíblia judaica completa, falou Arca do Testemunho. Mas ela também era conhecida como a Arca do Testemunho ou a Arca do Concerto. Porém, é a mesma arca, né? A Arca da Aliança, a qual Deus pediu para que Moisés a fizesse, dando a ele todas as instruções de como seria, né, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela refere especialmente ao fato de que a arca, ela guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel ali no Sinai. Então a figura dessa Arca da Aliança é amplamente conhecida entre os cristãos. Porém, muita gente possui dúvidas sobre o que era a Arca da Aliança realmente, né? O que era essa arca? E também é verdade que muita gente às vezes se equivoca no significado da Arca da Aliança nas Escrituras. Então a gente vai entender um pouquinho mais dentro da Escritura o que realmente era a arca e o que ela significava. Então a Arca da Aliança, ela era um baú retangular feito de madeira de cipestre, revestida por ouro por dentro e por fora. Essas foram a forma de como Deus disse a Moisés que deveria ser a arca. Então a Arca da Aliança, ela media cerca de 1,20 m por 90 e mais 90, tá? Ela tinha de 2,5 a 1,5 por côvados, tá? Então assim, ela tinha 1,20 m, 90 de largura e 90 de altura. Em cada uma de suas extremidades havia uma argola de ouro. Nessas argolas eram inseridas varas que serviam como instrumentos para transportar esta arca. A arca era um objeto sagrado, porque nela ali, Deus falou para Moisés que a presença dele totalmente estaria ali. Então a arca não podia ser tocada, né? Principalmente de qualquer forma. Então ela tinha essas argolas para que eles pudessem transportar a arca, né? Então assim, ó, a tampa da arca, ela era chamada de propiciatório. E isso a gente pode ver em Êxodo 25, 17. Essa tampa também era feita de ouro puro e nela ficava a figura de 2 querubins, que foi que a gente leu aqui no 22. Que diante da arca onde estavam os 2 querubins, né, Deus, ele vinha e falaria com Moisés. Esses querubins também eram feitos de ouro batido, né? E esses querubins,
Eles haviam sido colocados um de frente para o outro e as suas asas estavam estendidas. Era em cima dessa tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Por isso se designou propiciatório, né? Porque era necessário que houvesse derramamento de sangue para que Deus perdoasse os pecados do povo, né? Então aquela tampa era onde acontecia isso, né? O sangue era derramado ali para que Deus visse, recebesse e assim perdoasse o pecado do teu povo. Como já foi dito aqui, a Arca da Aliança era conhecida também por outros nomes, né? Ela podia ser chamada de Arca do Concerto ou mais literalmente Arca do Testemunho, também conhecida como a Arca do Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 4:6, mas que também significa a Arca da Aliança, né? A Arca de Deus e a Arca da Aliança, né? Que é vista ali em Josué 3:6. A Arca da Aliança, ela foi construída por um homem chamado Bezaleel no Sinai, né? Ele foi escolhido para que pudesse construir essa arca, segundo o modelo dado por Deus a Moisés, né? Quem recebeu o modelo que seria foi Moisés. Êxodo 25:8, 31:2,7 e 37:1,9. A gente pode ver a descrição completa da Arca da Aliança. Pode ser tudo encontrado ali no capítulo 25 do livro de Êxodo. E aí vocês também podem, né, estar indo ali no capítulo de Êxodo 25 e estar lendo, né, toda essa descrição da arca. Então, o que significa a função da Arca da Aliança? Qual o significado dela, né? Ali no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a arca é citada cerca de 200 vezes, com pelo menos 22 designações diferentes. Diante disso, a Arca da Aliança, ela parece ter servido a várias funções ao longo do tempo. Então, sem dúvida, dentro dessas funções, né, de todas as funções, duas se destacavam como sendo principais e fundamentais para todas as outras. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ou seja, a presença de Deus vinha diretamente ali sobre a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança servia como um local de armazenar as 2 tábuas da lei que Moisés recebeu ali no Monte Sinai, né? Porque daí também vem a Arca do Testemunho, né? Que foi as tábuas que Moisés recebeu e foram colocadas dentro dessa arca. E ela também guardava o vaso do maná, que foi o maná que o Senhor usou como alimento para o povo no deserto, durante o tempo em que eles estiveram caminhando ali. E também tinha a vara de Arão, né, que foi a vara de Arão que floresceu. Então, assim, as principais funções da arca eram essas, né? Ela era onde a presença de Deus estava, ela guardava, né, as tábuas ali da lei, a vara de Arão e o maná. Então, partindo desses conceitos básicos, podemos ver que a arca, ela era considerada como representando o trono de Deus. A gente pode ler 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2. A gente vai ver ali servindo como um guia para o povo no deserto, né? Como um tipo de paládio de guerra. Ela também era representada, tendo muita ênfase na história de Jericó, além também de ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão, Josué 3:4, né? A Arca da Aliança, aonde estava a presença de Deus, ela foi adiante de Josué e de todo aquele povo, né? Foi através da Arca da Aliança
que eles pisaram ali com a arca, né? E o Rio Jordão se dividiu em dois, abrindo assim passagem para que eles pudessem atravessar. Então, a gente vai parar por aqui, né? Mas até aqui a gente tem entendido o que significava a arca e qual era a função da arca, né? Logo depois a gente vai estar vendo, né, sobre a captura da arca, sobre a arca em Jerusalém. A gente vai estar falando mais sobre a arca, para que não fique muito grande os vídeos, né? E que todos possam estar ouvindo, né, e meditando sobre a Arca da Aliança. E no final desse estudo nós vamos ver, né, que hoje a gente tem a Jesus Cristo como a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. Então eu espero vocês até o próximo vídeo para que a gente possa falar um pouco mais sobre a Arca da Aliança. Shalom a todos e até o próximo vídeo. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável, é impossível Deus errar.